E aí, meu povo, como estão vocês? Tema da aula de hoje, pessoal, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Vamos direto para o assunto e entender essa organela. Primeira coisa a se falar sobre ela. Ela consiste num conjunto de bolsas membranosas empilhadas umas sobre as outras. Então, olha aqui, ó, conjunto dessas bolsas, ou então um conjunto de cisternas, muito cuidado, ó. Muitas vezes as questões trazem que é um conjunto de cisternas empilhadas, certo? Ou então trazem um conjunto de sacos achatados ou sáculos achatados empilhados uns sobre os outros. Tanto faz. Então esse é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. E são encontrados no citoplasma de células eucarióticas, tanto células animais como também células vegetais. E aí, gente, chama a atenção que nas células vegetais, só para complicar a vida da gente, ele recebe, o complexo de Golgi, outros nomes. Golgiossomos e dictiossomos. Se vocês virem em questões essas palavras, refere-se ao complexo de Golgi presente nas células de plantas. Perfeito? Assimila bem isso. Isso é extremamente importante, gente. Às vezes erra-se a questão só por conta disso, desses detalhes. E aí vamos entrar direto nas funções, pessoal. Quais são as funções do complexo de Golgi? Primeiro, modificação química de substâncias, no caso de proteínas, principalmente. Proteínas vindo de onde, Afonso? Pessoal, o retículo rugoso, ele produz proteínas lá através de seus ribossomos e essas proteínas vão para o complexo de Golgi. Quando chega no complexo de Golgi, o que é que o complexo de Golgi faz? Lá dentro é adicionado a essas proteínas moléculas, por exemplo, de açúcares, moléculas de carboidratos, moléculas de glicose. E aí elas deixam de ser chamadas de proteínas, por exemplo, e passam a ser chamadas de glicoproteínas. Essa modificação química ocorre de várias formas. Quando ocorre essa adição de açúcares, como eu falei, é um exemplo de glicosilação, certo? Então isso é um tipo de modificação química que acontece dentro do complexo de Golgi. Outra função, outras funções após essa modificação química, ocorre separação e empacotamento lá dentro do complexo de Golgi. Então veja que é todo um processamento. O complexo de Golgi é uma fábricazinha. Modifica quimicamente, depois de modificar, separa e empacota. Empacota para enviar para algum lugar, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? E, na verdade, esse algum lugar geralmente é o meio externo ou então algum local da própria célula. Beleza? Terceira função, secreção celular, que tem tudo a ver com essas duas funções aqui de cima. A secreção celular nada mais é do que a produção e liberação de substâncias para o meio externo da célula. Afonso, para ser secreção celular tem que haver a eliminação das substâncias, elas têm que sair de dentro para fora da célula? Perfeito. É justamente isso, certo? É o que caracteriza a secreção celular. Lembrando que, gente, a produção das substâncias aqui ocorre, no caso a produção das proteínas, no retículo rugoso. Então o retículo rugoso ele também participa do processo de secreção celular, assim como o complexo de Golgi. Então vamos entender esse processo de secreção celular, relacionando ele com essas outras funções que eu acabei de falar. Vamos seguir etapa por etapa. Depois a gente vai para os exemplos em que células isso acontece. Acompanha comigo aqui, gente. Imagina só aqui, ó, na ilustração, o núcleo está aqui, né? A gente tem a membrana plasmática, todo esse espaço aqui é o citoplasma. Temos o complexo de Golgi, olha as bolsas empilhadas umas sobre as outras. E nós temos aqui, ó, próximo do núcleo, o retículo rugoso. Olha os pontinhos aqui, os ribossomos. Então vamos lá, etapa por etapa. Os ribossomos produzem as proteínas, elas caem aqui dentro, na cavidade interna do retículo dele, do rugoso. E aqui formam-se vesículas, ó, membranosas, bolinhas, ó, como se fossem umas bolinhas, vesículas membranosas, cheias dessas proteínas produzidas pelo retículo rugoso.
E aí essas vesículas nós chamamos vesículas de transição. Atenção nesses nomes, que são importantes também. Essas vesículas de transição, Afonso, ficam aqui soltas sem fazer nada? Não. Elas vão diretamente para quem? Para o complexo de Golgi, que é o que a gente está estudando nessa aula. Ao chegar aqui no complexo de Golgi, nessa primeira membrana aqui, o que é que acontece? Essas vesículas ocorre uma fusão das membranas dela com o complexo de Golgi. E aí essas vesículas, elas jogam para dentro aqui da cavidade as proteínas que vieram lá do retículo, certo? Ao chegar aqui dentro, o que é que vai acontecer aqui dentro? O que a gente falou. Modificação química, como por exemplo a adição de açúcares, a glicosilação, separação e empacotamento. Tudo isso vai acontecer aqui dentro. Ó. Modificação, separação e empacotamento. Então elas são modificadas, separadas e empacotadas, ó, e vai passando de uma bolsa para outra. De uma bolsa membranosa para outra. Certo? Quando chega nessa última aqui, essas vesículas começam a formar novas, cheios dessas proteínas já transformadas. Atenção, as proteínas chegam sem estarem transformadas no complexo de Golgi e saem já transformadas, já modificadas. Elas saem com que destino, Afonso? Vamos entender agora. Elas podem ser direcionadas para a membrana plasmática e aí ocorre a eliminação dessas proteínas, dessas substâncias para fora da célula. Quando isso acontece, eu tenho o processo de quê, gente? Secreção celular, que é justamente a principal função do complexo de Golgi. Saiu para o meio externo da célula, repito, secreção celular. Beleza? Mas elas podem ficar dentro? Pode também, vamos entender isso. As vesículas chegam aqui, ó, quando se aproximam da membrana, em vez de elas jogarem para fora, vamos supor que elas jogam essas proteínas para cá. Ó. E aí as proteínas ficam aqui. Elas jogam para cá e não saem, ficam fazendo parte da estrutura da membrana plasmática, da arquitetura da membrana plasmática. Repito, sem sair da célula, sem ocorrer a saída. Isso aqui é secreção celular? Nesse caso, não. Certo? E outro destino também é essas vesículas irem para várias partes da célula cheio de enzimas ó, digestivas, essas proteínas modificadas aqui, que vão atuar na digestão intracelular, na digestão dentro da célula. Ok, pessoal? Então são 3 destinos. Formar lisossomos, secreção celular, eliminar para o meio externo, ou jogar essas proteínas aqui fazendo parte da estrutura da membrana plasmática, sem jogar para fora. Beleza? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, pessoal, essa cisterna aqui, essa bolsa membranosa do complexo de Golgi, que está ó, de frente para o retículo rugoso, que são as primeiras a receber as vesículas de transição aqui, ó, que vem lá do retículo rugoso. Essa primeira aqui nós chamamos de face cis do complexo de Golgi, ou face formativa, ou face de formação. Tanto faz, porque é aqui onde vai se iniciar a formação, certo? Das substâncias, as modificações, tudo isso. Já na outra extremidade, ó, nessa outra bolsa, na última bolsa aqui, que já passou por todas as modificações das proteínas, nessa bolsa que está de frente para a membrana plasmática, nós temos a face trans, ou face de maturação. Maturação porque já passou por todo o processo de maturação. Ela já chegou aqui, ó, transformada, certo? E aí vai ser liberada. Face cis é a de baixo, mais próximo do retículo rugoso. É a primeira que recebe as substâncias que vêm do retículo rugoso. E face trans são as que liberam as substâncias aqui, as vesículas, justamente para tomarem os seus destinos, que a gente já viu. Ok, gente? E aí, quais são os exemplos, por exemplo, aqui de secreção celular, que a gente pode tratar? Citar enzimas digestivas produzidas no pâncreas. Então, as enzimas digestivas do nosso pâncreas, elas liberam, o pâncreas libera essas enzimas
justamente por um processo de secreção celular, passando por tudo isso, certo? E aí, se a gente pegar uma amostrazinha, se a gente conseguisse tirar do pâncreas e levasse essas células para o microscópio, as células acinosas do pâncreas, olha aqui para baixo, elas estão cheias de complexos de Golgi, ó, bem desenvolvidos, né, ó, eles aqui, e cheia de vesículazinhas aqui, ó, cheia de proteínas, produzidos aqui, modificados no complexo de Golgi, melhor dizendo, que vão ser liberadas, ó, para fora da célula. Essas enzimas, quando saem das células do pâncreas, elas vão diretamente para o intestino e lá vão participar da digestão. Certo? É mais um exemplo. Um outro exemplo a ser falado é justamente envolvendo as células vegetais. Quando as células vegetais estão se dividindo, você tem aqui uma célula que era grande, ela começa a se dividir em duas, começa a se formar aqui na parte central, ó, uma parede celular, uma parede grande, chamada de lamela média. Essa lamela média, ela vai ser formada a partir de polissacarídeos e glicoproteínas, que a gente chama de hemicelulose e também de pectina. Esses polissacarídeos e essas glicoproteínas, eles vão ser modificados aqui, ó, olha só, no complexo de Golgi de uma célula e da outra, e vão ser jogados aqui pelas vesículas, vão ser jogados aqui nesse meio, ó. Todas são jogadas aqui. E aí vão formar esse muro aí, vão formar essa parede, dividindo uma célula vegetal com a outra, certo? Ah, Afonso, mas você disse que secreção celular tem que haver a liberação para fora das substâncias. Houve aqui, elas foram jogadas aqui nesse espaço entre uma célula e outra, que é um espaço considerado fora da célula, ok? E aí elas vão se acumulando aqui e formam lamela média, que é essa parede aí que divide uma célula vegetal de um lado e do outro. Isso é extremamente importante também ser falado. Outro exemplo, o muco nas vias aéreas, pessoal. Quando a gente respira um ar cheio de impurezas, de ácaros, tudo, nosso corpo, muitas vezes, nossas vias aéreas se defendem produzindo nas células dessa região dos brônquios, por exemplo, muco. Esse muco é produzido pela secreção celular, envolvendo o retículo rugoso lá embaixo, o complexo de Golgi, e ocorre a saída desse jeito que a gente explicou aqui durante a aula. Certo? Então o muco, ele é outro exemplo desse processo. O muco, ele é rico em mucina, que é uma glicoproteína modificada aqui, ó, uma proteína que foi modificada aqui. Ela recebeu moléculas de açúcares, certo? Para poder constituir o muco e aí ser liberado. É outro ponto que a gente fala. Envolvendo de novo o pâncreas, que eu coloquei aqui, a liberação de insulina. O pâncreas, ele tem uma região cheia de glândulazinhas, pessoal, chamada de ilhotas de Langerhans. São células glandulares especializadas em produzir a insulina. Quando a taxa de glicose está baixa, está alta no sangue, o que é que acontece? Essas células glandulares, também por esse processo aqui de secreção envolvendo o complexo de Golgi, liberam a insulina desse jeito aqui. E essa insulina fica solta aqui fora? Não. Ela cai na circulação sanguínea. E aí realiza a sua função, que é diminuir a glicose, equilibrar a taxa de glicose. Perfeito? Gente, além da secreção celular, que a gente falou, que envolve separação, modificação química, empacotamento, tem outra função que às vezes é muito pouco falada do complexo de Golgi, que é a formação do espermatozoide. O complexo de Golgi, ele participa da formação do espermatozoide. De que maneira, Afonso? Vem para cá, ó, presta bem atenção. O espermatozoide é uma célula normal, gente, que tem núcleo, que tem retículo rugoso, tem mitocôndrias, tem tudo. E aí ele começa, durante a sua formação, lá nos testículos, ele começa a formar os flagelos, ó, o flagelo começa pequenininho, depois esse flagelo começa a ficar maior. Quando ele vai se formando, o que é que acontece no complexo de Golgi? Começa um conjunto de modificações, o flagelo vai aumentando, mas o complexo de Golgi aqui, ó, cada bolsa dessa do complexo de Golgi, elas começam a se fundir, ocorre uma fusão, a união dessas bolsas. E aí a união dessas bolsas vai formar essa estrutura aqui, ó, uma grande bolsa cheia de proteínas modificadas dentro, de enzimas digestivas. Essa bolsa aqui, essa estrutura é chamada de acrossomo. Peraí, Afonso, então tu está dizendo que
o acrossomo lá presente no espermatozoide, ele veio do complexo de Golgi. Isso, o complexo de Golgi deu origem ao acrossomo. É justamente isso. E esse acrossomo serve para quê? Na hora do óvulo, que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, esse acrossomo é uma bolsa cheia dessas enzimas. Essas enzimas vão ser liberadas e degradar a parede do óvulo para que ocorra a fecundação, certo? Então veja a importância também do complexo de Golgi na formação dessa estrutura, certo? Envolvendo o processo de fecundação, de fertilização. E aqui, formação dos lisossomos é outra função também, que foi falado aqui, ó. Quando não ocorre a secreção, quando não há liberação para fora da célula, nem elas são liberadas na membrana plasmática, essas proteínas podem ficar retidas aqui, gente, nessas bolsas esféricas membranosas, chamadas de lisossomos. Essas pequenas vesículas são especializadas na digestão dentro da célula, aqui no citoplasma. Certo, gente? Então também é outra função, muitas vezes também esquecida, pouco falada aí. Então, são alguns exemplos. Gente, uma mensagem final que eu quero deixar. Sempre quando vocês estudarem as organelas membranosas, atenção aí, gente, presta bem atenção, eu sei que vocês estão cansados. Sempre que estudar uma organela membranosa, é importante entender a função dela e, a partir da função, saber em que células do nosso organismo, por exemplo, elas estão desenvolvidas. As questões de vestibulares adoram isso. Onde é que a gente encontra o complexo de Golgi desenvolvido? Nas células do pâncreas, células como o espermatozoide, tudo isso que eu falei. Em células vegetais que estão se dividindo, certo? Então, é importantíssimo compreender esse aspecto aí, fazer essas relações. Beleza, gente? E aqui a gente finaliza mais uma aula. Desejo toda sorte e todo sucesso para todos. Mais uma vez, obrigado.